Vou começar com uma frase simples, direta e que muita gente demora anos para entender. Quem fica em silêncio vence no final. E não, isso não é poesia. Não é frase bonita para postar. É um padrão real da vida. As pessoas mais perigosas, no sentido de avançarem sem serem paradas, são as mais silenciosas. Elas não anunciam o que estão fazendo. Não pedem opinião. Não explicam demais. E exatamente por isso, assustam. O silêncio incomoda porque ele não entrega acesso. Ele não mostra intenção. Ele não dá pistas. E o mundo gosta de previsibilidade. Gosta de saber quem você é, o que você pensa, o que você vai fazer. Pessoas silenciosas quebram isso. Elas observam. Pensam. Agem. Sem aviso. Agora deixa eu quebrar uma crença importante logo no começo. Dedo indicador apontando para a direita. Que não é fraco. Fraco é quem precisa falar o tempo todo para se sustentar. Fraco é quem depende de reação para continuar. Fraco é quem confunde barulho com presença. Silêncio, quando bem usado, é força concentrada. É foco interno. É clareza. É controle emocional. As pessoas que chegam mais longe raramente são as que mais falam. São as que sabem quando calar. E se você prestar atenção na vida real, não nas redes, vai perceber isso. Quem fala demais costuma ficar preso no começo. Quem observa mais, geralmente avança sem fazer barulho. Neste vídeo, eu vou te mostrar por que isso acontece. Porque pessoas silenciosas costumam vencer no final. Porque falar demais atrasa. E como o silêncio protege foco, energia e decisões importantes. Você vai entender o que acontece na mente de quem fala demais, porque o barulho cria ilusão de progresso e como usar o silêncio como estratégia, não como medo. Isso não é sobre se isolar do mundo. Não é sobre ser fechado. É sobre escolher o momento certo de falar. Se você ficar comigo até o final, talvez perceba que não precisa se explicar tanto, nem anunciar tanto, nem provar tanto. Talvez descubra que a maior virada acontece quando você aprende a guardar, observar e agir no tempo certo. Então fica comigo. Porque, no final, quem observa, vence. Existe um padrão silencioso que se repete na vida de muitas pessoas, mas que quase ninguém percebe conscientemente. É o contraste entre quem faz barulho e quem faz progresso. As pessoas barulhentas estão sempre explicando o que pensam, o que pretendem, o que vão fazer. Elas anunciam ideias, compartilham planos ainda frágeis, narram cada passo como se isso fosse avanço. Já as pessoas silenciosas fazem o oposto. Elas observam mais do que falam. Executam mais do que explicam. E avançam sem chamar atenção. Esse contraste não é sobre personalidade. Não é timidez nem extroversão. É postura diante da vida. Quem anuncia vive no campo da intenção. Quem constrói vive no campo da ação. E aqui está um ponto importante. Muitas vezes, o barulho não vem de confiança, vem de compensação emocional. Quando alguém fala demais sobre o que vai fazer, geralmente está tentando aliviar uma ansiedade interna. A fala cria uma sensação momentânea de controle, de movimento, de importância. É como se dizer em voz alta desse a impressão de que algo já começou.
Mas isso é uma ilusão. Falar não constrói estrutura. Explicar não cria consistência. Anunciar não substitui execução. O cérebro, porém, se engana facilmente. Ao falar e receber atenção, concordância ou curiosidade, ele libera uma pequena recompensa. Isso gera alívio imediato e reduz a urgência de agir. As pessoas silenciosas não caem nesse ciclo. Elas não gastam energia emocional falando. Elas guardam essa energia para fazer. E é aí que surge o foco invisível. O silêncio cria um espaço interno limpo. Menos opiniões entrando. Menos comparações surgindo. Menos necessidade de se defender. Quando você não fala, você não precisa sustentar uma narrativa. Você só precisa sustentar uma rotina. E rotina, quando mantida, vence entusiasmo. Outro detalhe importante: quanto mais você fala, mais portas você abre para interferência. Mesmo comentários bem intencionados podem plantar dúvida, medo ou comparação. E isso enfraquece decisões que ainda estão se formando. O silêncio fecha essas portas. Ele protege a fase inicial, aquela em que tudo ainda depende de disciplina e constância. É nessa fase que a maioria desiste, não por falta de capacidade, mas por excesso de ruído. Pessoas silenciosas atravessam essa fase com mais leveza. Não porque seja fácil, mas porque ninguém está observando, cobrando ou opinando. E, com o tempo, isso cria uma diferença enorme. Enquanto uns continuam falando do que pretendem fazer, outros já estão colhendo pequenos resultados. E esses resultados, mesmo discretos, criam confiança real. Esse é o padrão que quase ninguém percebe: quem faz menos barulho costuma ir mais longe. Não porque seja melhor, mas porque preserva energia, foco e direção. No próximo passo, vamos entender por que esse padrão já era conhecido muito antes do mundo moderno existir. Porque o silêncio sempre foi associado à maturidade, poder e sabedoria ao longo da história. Porque isso não é uma moda recente. É um princípio antigo e extremamente eficaz. Muito antes do mundo moderno, das redes sociais, dos discursos motivacionais e da necessidade constante de se mostrar, as culturas antigas já tinham um entendimento profundo sobre o valor do silêncio. Para elas, o silêncio não era ausência. Era presença consciente. Em praticamente todas as civilizações antigas, o silêncio era associado à maturidade, ao autocontrole e à sabedoria. Falar pouco não era sinal de ignorância, mas de domínio interno. Os sábios falavam pouco por um motivo simples: eles sabiam que palavras têm peso. Quanto mais alguém falava sem necessidade, menos impacto suas palavras tinham. Já quem falava pouco, quando abria a boca, era ouvido com atenção. Isso não acontecia por acaso. As culturas antigas observavam o comportamento humano com muito mais profundidade do que imaginamos. Elas entendiam que quem sente necessidade constante de falar, explicar ou se justificar geralmente está inseguro por dentro. O silêncio, por outro lado, revelava estabilidade emocional. Era visto como sinal de alguém que não precisava provar nada. Os sábios não corriam atrás de atenção. Não disputavam espaço. Não anunciavam intenções. Eles observavam primeiro.
pensavam antes de agir. E só falavam quando havia algo essencial a ser dito. Esse comportamento criava autoridade natural. Autoridade não no sentido de impor, mas de inspirar respeito. As pessoas confiavam em quem não se precipitava em palavras. Em quem demonstrava paciência e clareza. Por isso, o silêncio sempre esteve ligado à ideia de poder. Não poder sobre os outros, mas poder sobre si mesmo. Quem controla a própria fala controla impulsos. Quem controla impulsos toma decisões melhores. E quem toma decisões melhores constrói trajetórias mais sólidas. As culturas antigas também sabiam que tudo o que está em fase de formação precisa de proteção. Ideias, decisões importantes e estratégias não eram discutidas em público. Eram amadurecidas em recolhimento. Falar cedo demais era visto como imprudência. Silêncio, nesse contexto, não era medo de errar. Era respeito pelo processo. Outro ponto importante: o silêncio sempre foi associado à clareza mental. Menos palavras significavam menos ruído. Menos ruído permitia perceber nuances, detalhes e oportunidades que passam despercebidos em meio ao barulho. Hoje, vivemos o oposto. O mundo incentiva resposta imediata. Opinião rápida. Exposição constante. Mas o efeito disso é conhecido desde a antiguidade. Excesso de fala gera superficialidade. Quanto mais se fala sem pensar, menos profundidade se alcança. Por isso, ao longo da história, pessoas consideradas sábias eram descritas como observadoras, contidas e comedidas. Elas escutavam mais do que falavam. Pensavam mais do que reagiam. O silêncio também criava mistério. E o mistério gerava respeito. Quem não entrega tudo de uma vez não se torna previsível. E o imprevisível sempre carrega poder. As culturas antigas não romantizavam o silêncio. Elas o respeitavam porque ele funcionava. Funcionava para proteger decisões. Funcionava para fortalecer caráter. Funcionava para criar consistência. Essa sabedoria atravessou séculos porque continua válida. Em um mundo cada vez mais barulhento, quem sabe usar o silêncio se destaca. Não por se esconder, mas por se posicionar com maturidade. E quando você entende isso, fica claro que o silêncio não é uma limitação. É uma vantagem estratégica que poucos sabem usar. No próximo passo, vamos ver como esse princípio se manifesta na prática, através de uma história simples, mas extremamente reveladora. Uma história que mostra como duas pessoas, diante da mesma oportunidade, podem chegar a destinos completamente diferentes, apenas por saberem quando falar e quando silenciar. Quero te contar uma história simples. Ela não é sobre alguém famoso. Não é sobre talento extraordinário. É sobre duas pessoas comuns, que receberam a mesma oportunidade, e chegaram a resultados completamente diferentes. Vamos chamá-las de Lucas e Marcos. Os dois trabalhavam no mesmo lugar. Tinham idade parecida. Conhecimento semelhante. E, quase ao mesmo tempo, enxergaram uma chance de mudar de vida. Um novo projeto. Algo que exigia foco, disciplina e paciência. Nada fácil, mas totalmente possível. No começo, os dois estavam igualmente empolgados.
Mas foi aí que surgiu a primeira diferença. Lucas começou a falar. Falou com amigos. Falou com colegas. Falou com a família. Explicava o plano, contava detalhes, pedia opinião. Cada conversa parecia inocente, até útil. Mas, pouco a pouco, algo começou a mudar. Um amigo disse que isso é arriscado demais. Outro comentou: já vi gente tentar isso e não dar certo. Alguém comparou com um conhecido que fracassou. Outro sugeriu mudar completamente a ideia. Lucas começou a ajustar o plano para agradar. A explicar mais do que agir. A defender algo que ainda nem existia. Sem perceber, a convicção foi dando lugar à cautela. O entusiasmo virou dúvida. Marcos fez o oposto. Marcos não contou quase nada. Não porque fosse desconfiado. Mas porque entendeu que aquela fase precisava de silêncio. Ele observou. Estudou. Testou. Enquanto Lucas falava sobre o que pretendia fazer, Marcos já estava fazendo pequenos ajustes. Enquanto Lucas lidava com opiniões, Marcos lidava com a realidade. Marcos também teve dúvidas. Também errou. Também pensou em desistir. Mas fez tudo isso sem plateia. Sem precisar se explicar. Sem precisar se defender. Sem carregar expectativas alheias. Meses se passaram. Lucas ainda falava do projeto, mas o tom já era outro. Mais cheio de talvez, quem sabe, quando der. Ele sentia um peso estranho, não de falta de capacidade, mas de excesso de ruído. Marcos quase não falava. Mas pequenos resultados começaram a aparecer. Nada espetacular. Nada para postar. Mas real. Quando alguém perguntava, Marcos respondia pouco. Não por arrogância, mas porque não sentia necessidade de explicar. O processo estava claro para ele. Com o tempo, a diferença ficou evidente. Lucas começou a se comparar. A se perguntar onde tinha errado. A sentir frustração ao ver que ainda estava no mesmo lugar. Marcos seguiu avançando. Não porque era melhor. Não porque era mais inteligente. Mas porque protegeu o processo. No final, os dois chegaram a lugares completamente diferentes. Um ficou preso na fase do quase. O outro construiu algo concreto. E aqui está o ponto mais importante dessa história. Nenhum dos dois era superior no começo. A diferença não foi talento. Nem sorte. Foi postura. Um expôs cedo demais aquilo que ainda precisava de força. O outro deixou a ideia amadurecer em silêncio. A interferência enfraqueceu um. Silêncio fortaleceu o outro. Essa história se repete todos os dias. Em carreiras, projetos, mudanças de vida, decisões importantes. Pessoas com o mesmo potencial seguem caminhos opostos por causa do que fazem nos momentos invisíveis. O silêncio protege o que ainda não pode se defender sozinho. A fala precoce expõe o que ainda é frágil. E é por isso que, muitas vezes, você olha para alguém e pensa, como ele chegou tão longe sem fazer barulho? A resposta quase sempre é a mesma. Ele observou mais do que falou. Construiu mais do que anunciou. E deixou o resultado falar por ele. No próximo passo, vamos entender o que acontece dentro da mente dessas pessoas.
Porque o silêncio preserva foco, energia e clareza de uma forma que a maioria não imagina. Porque isso não é só comportamento. É psicologia. Agora vamos falar do que acontece dentro do cérebro quando você fala demais, e por que o silêncio cria vantagem psicológica real. Tudo começa com a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor ligado à recompensa, motivação e progresso. Ela é liberada quando você conquista algo, quando avança de verdade. O problema é que o cérebro humano não diferencia bem falar de fazer. Quando você fala sobre um plano, explica uma ideia ou recebe atenção por algo que ainda não aconteceu, o cérebro libera dopamina antes da hora. Você sente entusiasmo, alívio, sensação de movimento. Essa é a recompensa falsa. Por alguns minutos, parece que você avançou. Mas, na prática, nada mudou. E quando o cérebro já recebeu a recompensa, a urgência da ação diminui. É como se internamente ele dissesse: missão cumprida. Mas não foi. É por isso que tantas pessoas se sentem cansadas antes mesmo de começar. Elas gastaram energia emocional explicando, defendendo e anunciando, em vez de agir. O silêncio evita esse erro. Pessoas silenciosas não gastam a dopamina da conquista na fala. Elas preservam essa energia para a execução. Por isso conseguem manter constância onde outros desistem rápido. Outro ponto importante é o foco. O cérebro funciona melhor quando tem menos estímulos concorrentes. Quanto mais opiniões entram, mais difícil fica sustentar uma linha de pensamento clara. Falar demais abre espaço para ruído, comentários, comparações, dúvidas alheias, expectativas externas. Tudo isso ocupa espaço mental. O silêncio fecha essas portas. Quando você não fala, você não precisa se defender. Não precisa justificar decisões. Não precisa negociar consigo mesmo o tempo todo. Isso cria clareza. Existe também a questão da atenção dividida. Quando você compartilha planos, parte da sua mente passa a se preocupar com a reação dos outros. Você pensa no que vão dizer, no que vão esperar, no que vão cobrar. O centro da decisão sai de você. Pessoas silenciosas mantêm o centro dentro. Elas tomam decisões com base em critérios internos, não em aprovação externa. Isso gera estabilidade emocional. Outro efeito psicológico do silêncio é a redução da ansiedade de performance. Quem fala muito cria expectativa. Expectativa gera pressão. Pressão reduz clareza. Já quem fica em silêncio se permite errar, testar e ajustar sem precisar se explicar. O cérebro trabalha melhor quando não está sendo observado o tempo todo. Além disso, o silêncio reduz comparação. Sem exposição constante, você não entra em disputas de status. Você mede progresso pelo que faz hoje, não pelo que os outros mostram. Isso preserva energia emocional. Com o tempo, esse comportamento cria um ciclo positivo. Menos fala. Mais ação. Mais resultado. Mais confiança interna. O cérebro aprende que agir funciona. E passa a depender menos de validação externa.
Silêncio, portanto, não é ausência de comunicação. É economia mental. Ele preserva dopamina. Preserva foco. Preserva clareza. Em um mundo barulhento, isso vira vantagem competitiva. Pessoas que ficam em silêncio não são mais inteligentes. Elas apenas criam condições melhores para executar. E execução, consistente, silenciosa e focada, é o que faz alguém vencer no final. No próximo passo, vamos falar do custo de fazer barulho demais. Não como julgamento, mas como alerta. Porque entender por que o barulho atrás ajuda você a escolher o silêncio certo na hora certa. E essa escolha muda trajetórias. Agora vamos ao ponto central que muita gente evita encarar. O barulho atrasa porque desloca o poder para fora de você. Quando você fala demais, você entrega algo precioso, a validação da sua decisão, para o mundo externo. A validação externa parece inofensiva, mas é uma armadilha sutil. Cada vez que você explica um plano, você inconscientemente espera aprovação. Faz sentido, vai dar certo, apoio você. O problema é que, quando essa validação não vem, ou vem misturada com dúvida, sua confiança oscila. Quem depende de validação externa não avança com firmeza. Avança com cautela. E cautela excessiva paralisa. Outro efeito do barulho é a comparação constante. Ao se expor demais, você se coloca automaticamente em um campo de comparação. Você passa a medir seu ritmo pelo ritmo dos outros. Seu progresso pelo progresso alheio. Sua decisão pela reação de quem está olhando. E comparação fragmenta foco. Sempre haverá alguém mais rápido, mais visível, mais elogiado. Quem fala muito entra nesse jogo sem perceber. Começa a ajustar escolhas não pelo que é certo, mas pelo que parece melhor aos olhos dos outros. Isso dispersa energia. Existe ainda um ponto delicado, mais real, a inveja involuntária. Nem toda inveja é maldade. Muitas vezes ela surge sem intenção consciente. Quando alguém ouve repetidamente sobre os planos de outra pessoa, o cérebro compara automaticamente. Por que ele está tentando isso agora? Eu queria fazer algo parecido. Será que ele vai conseguir antes de mim? Esses pensamentos não precisam ser ditos para interferir. Eles alteram o tom das respostas, exageram alertas, plantam dúvidas. O barulho cria exposição desnecessária a esse tipo de energia. Outro custo alto do excesso de fala é a energia dispersa. Cada explicação consome foco. Cada defesa gasta atenção. Cada justificativa rouba clareza. Enquanto você sustenta uma narrativa, deixa de sustentar uma rotina. E rotina é o que constrói resultado. Quem fala demais vive ocupado. Mas ocupado não é o mesmo que produtivo. O barulho cria movimento superficial, não avanço profundo. Existe também um efeito psicológico importante. Falar cria compromisso social antes de criar estrutura interna. Você se sente pressionado a manter coerência com o que disse, mesmo quando percebe que precisa ajustar o caminho. Isso trava decisões inteligentes. Já quem fica em silêncio mantém liberdade. Liberdade para mudar, testar, errar e corrigir sem precisar se explicar.
E liberdade acelera. Por isso o barulho atrasa. Não porque falar seja errado, mas porque falar antes da hora certa enfraquece foco, entrega controle e espalha energia. Enquanto alguns se desgastam tentando sustentar expectativas, outros avançam protegendo o processo. E essa diferença, acumulada ao longo do tempo, separa quem fica preso no meio do caminho de quem chega até o final. No próximo passo, vamos sair do alerta e entrar na solução prática. Vamos ver como agir em silêncio, o que guardar, quando falar, e como transformar o silêncio em uma vantagem estratégica no dia a dia. Porque entender o problema é importante, mas saber o que fazer no lugar é o que muda o jogo. Agora que você já entendeu por que o barulho atrasa, vamos ao mais importante: o que fazer no lugar. Porque silêncio não é passividade, é ação bem direcionada. Comecemos pelo básico. Tecla 1: o que não contar. Não conte. Planos no início. Ideias ainda frágeis. Decisões que exigem disciplina diária. Mudanças que ainda dependem de constância. Tudo que ainda precisa de força para existir precisa primeiro de proteção, não de exposição. Enquanto algo depende de motivação, foco e repetição, o silêncio funciona como um escudo. Falar cedo demais enfraquece porque expõe o que ainda não consegue se sustentar sozinho. Tecla 2: para quem falar, se falar. Aqui vale uma regra simples e clara. Dedo indicador apontando para a direita, fale apenas com quem participa da execução ou divide o risco. Se a pessoa não vai trabalhar com você, não vai arcar com consequências, não vai caminhar junto no processo, então ela não precisa saber. Isso inclui pessoas queridas. Amor não garante clareza. Muitas vezes, quem mais se importa é quem mais projeta medo. Escolher bem para quem falar não é frieza, é maturidade emocional. Tecla 3: quando falar. Timing muda tudo. Falar antes da hora cria interferência. Falar no momento certo cria impacto. A regra prática é esta: fale quando o processo já está em andamento ou quando o resultado começou a aparecer. Quando algo já se move sozinho, a opinião chega tarde demais para interferir na essência. Antes disso, o silêncio preserva a liberdade. Liberdade para errar, para ajustar, para mudar de rota sem precisar se explicar. Tecla 4: a regra do progresso visível. Essa é uma das chaves mais importantes. Não anuncie o que você vai fazer, mostre o que você fez. Em vez de dizer vou começar, espere poder dizer já comecei. Em vez de explicar planos, deixe sinais aparecerem. O progresso visível tem força própria. Ele elimina dúvidas, reduz comparações e constrói confiança interna. Quando você vê avanço real, mesmo pequeno, sua mente para de buscar validação externa. Você passa a confiar mais em si. Silêncio, aqui, não é esconder, é amadurecer. Pessoas que agem em silêncio vivem com menos desgaste. Elas não precisam sustentar narrativas, apenas rotinas. E rotina consistente vence entusiasmo passageiro. Com o tempo, essa postura cria algo poderoso: respeito natural. Não porque você exige,
mas porque o resultado aparece. Agir em silêncio é escolher foco em vez de plateia. Execução em vez de anúncio. Direção em vez de ruído. No próximo passo, vamos consolidar tudo isso entendendo porque o silêncio não apenas protege, ele acelera. Quando usado corretamente, ele se torna uma incubadora de resultados. Porque quem sabe guardar, sabe avançar. Agora, antes de encerrar, eu quero que você pare por um instante e observe tudo o que foi construído aqui. Você viu que silêncio não é ausência, é direção. Você entendeu que falar demais entrega foco, energia e decisões para o mundo externo. Que o barulho cria ilusão de progresso, enquanto o silêncio constrói avanço real. Ao longo deste vídeo, ficou claro que quem observa mais do que fala consegue ir mais longe. Não por ser melhor, mas por preservar o processo, proteger a mente e agir com clareza. E isso constrói uma identidade simples e poderosa. Quem observa, vence. Essa não é uma frase para impressionar ninguém. É uma postura de vida. É escolher foco em vez de plateia. Execução em vez de anúncio. Constância em vez de explicação. A partir de hoje, você não precisa mudar tudo de uma vez. Basta começar com algo pequeno, falar menos, observar mais, agir melhor. Proteja seus planos enquanto eles ainda precisam de cuidado. Deixe o resultado aparecer no tempo certo. Confie no processo. Antes de sair, quero deixar uma bênção curta para você. Se puder, apenas ouça com atenção. Que você tenha clareza para saber quando falar e quando silenciar. Que sua energia seja preservada para aquilo que realmente importa. Que seus passos sejam firmes, mesmo quando ninguém estiver olhando. E que você avance com paz, foco e consistência. Se este vídeo fez sentido para você, deixe um comentário simples. Não para se expor, mas para marcar esse compromisso consigo mesmo. Em qual área da sua vida você escolhe observar mais e falar menos a partir de agora? E, se conhecer alguém que fala demais dos próprios planos e sempre se frustra depois, compartilhe este vídeo. Às vezes, tudo o que alguém precisa é aprender a guardar antes de avançar. Aqui, a gente não corre atrás de barulho. A gente constrói em silêncio. Porque, no final, quem observa, vence.